Bom dia! Nossa última live da quarentena positiva. Oi, Cida! Agora deu certo. Oi, Ellen! Estão me ouvindo bem? Eu tava com um probleminha no meu fone aqui. Qualquer coisa eu tiro ele. Opa! Bom, hoje é a nossa última live. Oi, Márcia, bom dia. Obrigada, Cida. Nossa última live da série das forças de caráter, da quarentena positiva. E o tema é um tema que eu acredito que muita gente esteja precisando nesse momento, que é a força da esperança. Então, se vocês acham que essa live vai ser relevante para alguém que vocês conhecem, eu nunca peço para fazerem isso, mas acho que nesse momento pode ser bacana. Tem um aviãozinho aqui embaixo, em algum lugar na tela de vocês, que você pode encaminhar essa live para quem você acha que precisa dela. Aí vai direto para o seu direct. E enquanto vocês fazem isso, eu vou me preparar aqui, porque a força da esperança é uma força que não está entre as minhas top 5, mas está entre as minhas 10 primeiras. E eu precisei estudar bastante sobre ela para trazer alguns dados interessantes, porque essa live hoje é solo. Então eu vou ler bastante coisa, tá, gente? Bom, a força da esperança, nossa última eu escolhi. Oi, Reinaldo, tudo bem? Não foi propositalmente que eu escolhi que ela fosse a última, mas quando eu vi que estava se encaminhando para isso, a semana passada já, daí eu falei, não, ela vai ser a última. Não apareceu também ninguém para falar sobre essa força. E como eu tenho entre as minhas 10 primeiras, eu acho que eu posso falar porque eu tenho ela muito presente na minha vida. Então, a força da esperança, oi Cirlei, é uma força da virtude da transcendência. E as forças da transcendência, elas nos ajudam a nos conectar com algo maior que nós, como a espiritualidade também. Então, dentro da força da esperança, assim, tem várias coisas que eu queria trazer para vocês. Então, ela é aquela força que não necessariamente ela está ligada à espiritualidade, mas ela pode operar junto com a força da espiritualidade. É a força que te traz um otimismo realista e não fantasioso, não irreal. Quando você tem expectativas positivas sobre o futuro, não fica preso nos acontecimentos passados. É uma força que te move, que te eleva, que faz com que você realize. E nesse momento que a gente está vivendo, tem muita gente que está. Pausou o vídeo, quero saber se voltou para vocês. Bom, acredito que esteja tudo bem, né? Então, tem muita gente precisando disso e é uma força que eleva a nossa satisfação com a vida, o nosso bem-estar, ela ajuda na longevidade, no desempenho acadêmico. E quando a gente pensa em esperança, né, dependendo do contexto onde a gente está, às vezes as pessoas nos acham meio loucos, né? Pensando nesse momento atual assim que a gente está vivendo, segue o baile, isso aí. E tem muita gente que acha como, né? Se fica com esse olhar de poliana para a vida. Então, vamos diferenciar aí. A força da esperança não é o olhar de poliana. Isso é a superutilização da força. Não é usar óculos cor-de-rosa e dizer que está tudo bem, porque não é assim. Então, apesar das adversidades, eu olho para o futuro com esperança e eu ajo para que as coisas aconteçam. Então, existe a teoria da esperança do Richard Snyder, em que ele fala que a força da esperança é uma força cognitiva. Embora a gente entenda a esperança como algo mais espiritual, né, ter esperança,
é uma força cognitiva, que ela age através do pensamento. E aí tem 3 componentes que ajudam na esperança. Isso que é legal, porque ajuda a desenvolver. Então, um dos componentes é a questão de você estabelecer metas, né? Então, por isso que eu vou explicar por que é força cognitiva. Então, através do pensar sobre a minha vida, sobre as coisas que eu quero, eu estabeleço metas. E são metas tangíveis, são metas realistas, né? Que nem a gente fala no coaching, você precisa estabelecer metas alcançáveis e realistas. E a teoria da esperança fala justamente isso. E com significado, né? As metas, o Snyder fala que as metas, elas precisam estar, ter significado e estar coerente com seus valores, para que você consiga alcançá-las e traçar rotas. Traçar rotas é o segundo componente da teoria da esperança, que também é cognitivo, que vem através do racional, de você ser capaz de olhar a sua meta e olhar para um futuro próximo e traçar rotas, caminhos para você alcançá-la. Então, o terceiro componente é justamente a engrenagem que vai fazer tudo isso funcionar, que é a motivação. É a capacidade da gente ir em direção à meta, ir por esses caminhos, por essas rotas, né? Eu preciso estar motivado. Então, ele está muito ligado com o significado que aquela meta tem para mim. Vamos pensar, deixa eu ver o que o Ronaldo... Esperançar, como diz o Cortella. Vamos pensar no momento atual, para a gente tornar isso mais real, né? Não ficar só na teoria. No momento atual, tem muita gente que não tem muito o que fazer. Tem gente que tá com o Covid, tem gente que tá com medo, tem gente que tá perdendo tudo, né? Tem muitas coisas acontecendo para muitas pessoas. E como manter a esperança, pensando na teoria da esperança, nesse momento. Então, eu acredito muito que a gente precisa pensar no momento. Isso, propósito, metas e ação habilidosa. Isso aí, Reinaldo. Acredito muito que a gente tem que pensar nesse momento como um momento passageiro, né? Esse momento não vai durar para sempre e ele chegou. Então não tem o que fazer, não é esperança que acabe logo, não é aquela esperança real de que não vai acontecer nada comigo, e que isso também é muito perigoso, né? De você achar que nada vai acontecer com você, que você é inabalável. E isso é uma esperança irreal, uma esperança fantasiosa. As coisas podem acontecer com você, então você precisa tomar os cuidados necessários. Mas quando você tem esperança em relação a uma situação, esperança em relação ao futuro, você consegue se sentir melhor, lidar melhor com o estresse, com o momento estressante. Você não vai deixar de se estressar, mas você vai ver aquele momento como mais um desafio da vida e não como uma ameaça para você. E aí, nesse momento, tentando aplicar a teoria da esperança aqui, que a gente acabou de falar, o que eu posso fazer? Talvez agora eu não possa fazer nada, mas talvez eu possa pensar num futuro melhor para mim, com tudo isso que está acontecendo. Então eu vou traçar uma meta que tem um significado, eu vou traçar uma rota, e se ela tem um significado para mim, e se eu começar a agir, eu vou estar motivado. A outra coisa que a gente pode fazer nesse momento é trabalhar com a questão do que eu posso mexer e do que eu não posso mexer. Tem coisas que eu não tenho o que fazer, que eu não vou mudar, né? Tem coisas que eu realmente preciso esperar do outro, preciso esperar do governo, preciso esperar dos laboratórios para ver se eles conseguem fazer uma vacina, eu preciso esperar que os outros se cuidem. Então, tem coisas que eu não posso mexer, mas o que eu posso mexer que pode me ajudar nisso? Então, o que eu posso mexer agora, né? Pensando em mim. Eu posso me cuidar, né? Isso eu posso mexer. Eu posso usar esse tempo que eu tenho para criar coisas novas. Eu posso olhar de maneira diferente essa situação. A situação, ela tá ruim, tá difícil, mas eu posso escolher a forma que eu
olho para ela. Isso a psicologia positiva fala muito, né? De mudar esse olhar. E a esperança, ela nada mais é do que esse olhar positivo com expectativas boas sobre o futuro, agindo no presente, tá? Lembrando que a esperança ela está muito relacionada ao agir. Alguém tem alguma pergunta aqui, gente? Propósito, meta. Ah, esse aqui eu já li, né, Reinaldo? Então, deixa eu ver o que mais que eu posso falar para vocês. Essa percepção de que a gente pode superar esse desafio, de que a gente pode alcançar nossas metas, de que a gente pode passar por tudo isso da melhor maneira possível. A gente tem a questão dos nossos pensamentos boicotadores, né? E aí eu trago para vocês aí a teoria do ABC do Albert Ellis, que é a teoria da cognitivo-comportamental, a teoria racional emotiva, cognitivo, racional, emotivo, acho que é o nome, né? Psicólogos me ajudem aí. A teoria do ABC, ela está justamente pautada nessas crenças, nesses pensamentos que a gente tem em relação às coisas, que não necessariamente são verdade. Então, o Albert Ellis, ele traz uma lista de pensamentos irracionais, de crenças irracionais, que podem nos atrapalhar na nossa vida. Então, uma crença irracional que eu tinha em relação a mim, por exemplo, era que eu não dava certo em nada, que as coisas não iam para frente e que eu podia fazer e que eu morria na praia. E era um pensamento irracional, baseado em histórias passadas, baseado em observação de mundo, de vida, né? Baseado em diversas coisas. Então a gente cria, para quem não sabe o que são crenças, né? A gente cria as nossas crenças e começa a acreditar nelas. E aí essas crenças, elas são crenças irracionais, porque não é verdade que é isso. Não é porque você passou por um acontecimento uma vez que ele vai acontecer sempre na tua vida. Não é porque te contaram que você tem que ter medo disso, que você vai ter medo disso e que isso vai acabar com a tua vida. E essas são as ideias irracionais. E aí, dentro das ideias irracionais do Albert Ellis, ele fala que a gente tem que a gente tem que entender esse ciclo do pensar, né? Que primeiro você tem uma crença em relação a alguma coisa, primeiro tem o acontecimento, esse acontecimento te gera uma crença, essa crença te gera uma emoção que vai levar a alguma ação. E essa ação, normalmente quando você tem um pensamento catastrófico, ela não vai ser uma ação que vai te mover a algum lugar. Ela vai ser uma ação que vai te paralisar, né? Talvez nem seja uma ação, talvez você deixe de fazer. E daí ele entra com esse trabalho de você trabalhar essa forma de pensar sobre as situações, né? E aí essa forma de pensar vai mudar a minha emoção, que vai mudar o meu comportamento. Então é basicamente isso. Mais uma vez, escolher como pensar sobre as situações. Questionar, fazer perguntas. É real tudo isso? Né? Eu preciso pensar dessa forma? Realmente o mundo vai acabar? Ou realmente eu vou passar fome? Vou morar debaixo da ponte? A gente tem que ir testando, desafiando esse pensamento até entender que não é tão grave assim. Ou não, peraí, é grave, mas eu tenho como lidar com isso de uma outra forma. Veja, não é ter pensamentos irreais ou criar fantasias para se sentir melhor, mas lidar com os pensamentos, entendê-los, ver se eles fazem sentido e aí procurar transformá-los se eles não fizerem. Reinaldo, é bem difícil manter a esperança nesse momento, né? Eu acredito que tem muita gente que está com esses pensamentos catastróficos, né? Principalmente quando a gente fala sobre dinheiro, que a gente foi ensinado, né? Que o dinheiro tem um valor bem maior do que ele realmente tem. E agora a gente está vendo que talvez ele não tenha tanta importância assim, né? Que tem coisas mais. Para as necessidades básicas a gente realmente precisa. Mas tem muita gente trabalhando o minimalismo, né?
simplificando a vida, coisa que nunca pensaram em fazer. E hoje a gente está com muitas pessoas com esse pensamento. Então, será que ele importa? E realmente, quando a gente não tem as necessidades básicas satisfeitas, pensando lá na pirâmide de Maslow, né, Reinaldo? A gente perde o chão, se desespera, preciso pagar minhas contas. Um pensamento que me ajuda, Reinaldo, nisso, é o pensamento de que está todo mundo no mesmo barco, né? Isso não está acontecendo só comigo. Todo mundo está no mesmo barco, uns piores, uns melhores, mas está todo mundo passando por isso. E esse é um pensamento que me ajuda, porque é um pensamento, é um acontecimento comum. E quando a gente vê que tem outras pessoas, a gente se solidariza com elas e é como se a gente dividisse a nossa dor com essas outras pessoas. Vamos ver o que eu posso passar aqui para vocês. Em relação... Então, eu falei que a esperança, ela tem muito a ver com o otimismo, né? Então, vamos falar sobre o otimismo aprendido. O Martin Seligman, que é pai da psicologia positiva, ele fala que a gente tem 2 estilos explanatórios, que é o estilo de olhar a vida com mais otimismo e de olhar a vida com mais pessimismo. E esse estilo de olhar a vida com mais otimismo é assim, se uma coisa está acontecendo comigo, eu olho para isso como uma situação isolada. Eu olho para isso como ela está acontecendo e uma área da minha vida não está legal. O pessimista, ele olha com esse pensamento catastrófico. Meu Deus, né? Vai cair o mundo, vai acontecer um desastre, isso aí vai acabar com a minha vida, em todas as áreas, em todos os sentidos. Ele acha que ele não tem nada e que a situação não vai trazer nada de bom. Eles têm esse olhar para o todo catastrófico. A outra coisa é que o pessimista, ele tende a se culpar, a se chicotear, a se fazer de vítima nas situações. E o otimista já entende que as situações podem ocorrer por causa das circunstâncias, mas que vai voltar ao normal, né? Então é a maneira como você explica os fatos, como você enxerga os fatos, que também tem a ver com mindset. E dentro da esperança, ser otimista é muito importante. Ter esse olhar otimista. Aliás, a esperança e o otimismo caminham juntos, né? Só que a esperança, ela está relacionada à ação. E o otimismo, ele está mais relacionado à forma como eu penso sobre os eventos. Então, trazendo o otimismo aqui, eu acho que é importante falar que a esperança e o otimismo, eles contribuem para um fluxo positivo de emoções. As emoções positivas por si só, para quem está acompanhando aqui, quem acompanha a psicologia positiva, sabe que já tem vários benefícios para a nossa saúde, né? De levar nosso bem-estar, diminuir a ansiedade, sintomas de depressão, estresse, elevar nossa autoestima, de melhorar nossos relacionamentos. Então, tem uma lista e uma série de coisas que as emoções positivas contribuem. E aí, pensando nessa coisa das emoções positivas e das emoções que não são tão positivas assim, a gente precisa encontrar um equilíbrio, né? Não vamos deixar de sentir medo, de sentir ódio, de sentir tristeza, de sentir raiva. Isso é normal nesse momento. Então, a esperança, ela não quer dizer que você vai estar isento desses sentimentos. Você vai sentir. Só que você vai encará-los de uma outra forma, de uma forma mais madura, de uma forma mais esperançosa, né? E isso não vai te paralisar. Você vai sentir, vai ter seus momentos ruins, de luto, horríveis, mas você vai sair disso super bem. Então, é impossível, óbvio, é impossível a gente deixar de sentir. Deixar de sentir, na verdade, é a morte, né? Porque quando eu não tenho mais o que sentir, é porque eu morri. Então, a vida é feita disso e é isso que a gente consegue, por isso que a gente consegue crescer e aprender, né? Então, o que eu estava falando aqui? Então, só o fato de você ter a esperança, você já aciona as suas emoções positivas. Então, as pessoas que estão sem esperança, o problema é você se afundar na situação, né? Você alimentar esses pensamentos catastróficos, você permanecer nisso por muito tempo, você se identificar com isso. Isso não é teu.
tá? Isso está acontecendo no mundo, mas não é teu. Viver anestesiado, exatamente, né? Quem não sente vive anestesiado, Ellen, verdade. Então, e trazendo aí o oposto, né? Que são as emoções ruins que a gente tem quando a gente está enfiado nesses pensamentos, isso tudo contribui para diminuir nossa imunidade, que é a última coisa que a gente precisa agora, né? Para nos paralisar, para a gente não caminhar, para a gente não ver a solução para as coisas. Então, quando a gente está enfiado nesses pensamentos, a gente não consegue sair, a gente não vê saída, né? Em alguns momentos, nós temos isso, mas veja, gente, são momentos isolados, né? Mais uma vez trazendo aqui. O problema é quando você permanece, se identifica e fica com aquilo como se aquilo fosse teu e aquele é o teu padrão de funcionamento. Passar por isso é normal, permanecer nisso não é bom, tá? Então, a teoria da esperança, além dos... Eu queria trazer mais alguns benefícios aqui que ela está relacionada, que eu trouxe aqui. Nossa, eu escrevi um monte de coisa aqui. Onde que tá? Então, associada à satisfação com a vida, as pessoas com esperança, elas não se sobrecarregam, né, de emoções e sentimentos, elas sabem lidar melhor com a ansiedade, com o estresse. Tem outras coisas. Aqui, ó. Aumenta o desempenho acadêmico, o desempenho atlético, o nosso melhora física e psicológica. Ela aumenta a autoestima, melhora os relacionamentos, satisfação com a vida. Então, as pessoas com esperança, elas sustentam a ação em direção aos objetivos e gerenciam melhor os obstáculos também. Então, elas conseguem se colocar uma meta e sustentar essa ação e traçar caminhos, né, como a teoria da esperança fala. Então, é tudo de bom, né? A gente precisa, só que a maioria das pessoas estão nesse estágio que a gente, que eu falei aqui, né, nesse estágio, que não estão vendo perspectivas, não estão vendo esperança. Deixa eu só ler aqui. Reinaldo tinha falado uma coisa. Tudo passa nessa vida, coisas boas e coisas ruins. Tudo passa nessa vida, né? Eu tenho essa frase, assim, que ela me ajuda muito. De tudo passa, de que o tempo, né, passa, de que às vezes a gente só precisa esperar, mas esperar não sentado, né? Agir, pensar. E de que tá tudo bem, essa é outra frase que me ajuda muito. Quando eu tô um pouco ansiosa, um pouco desesperada, eu respiro fundo, eu falo assim, Cíntia, tá tudo bem, né? E aí, às vezes, fico um dia lá me sentindo um lixo e depois, no dia seguinte, tô melhor, ou 2, 3 dias depois tô melhor. Isso acontece muito quando eu tô de TPM, mas fora a TPM também acontece em alguns momentos, né? Esse momento que a gente tá vivendo é atípico. Então, eu não tô aqui para falar para vocês que, olha, tenham esperança isso. Eu tô aqui tentando mostrar que a esperança ela pode te tirar disso, né? É diferente de dizer tenham esperança como uma coisa filosófica ou espiritual. Tenham esperança nesse formato cognitivo, de pensar. E eu também não sabia que a esperança era uma força cognitiva, uma força racional. E aí eu queria trazer também um pouco de quando você utiliza essa força com alguma outra. Por exemplo, a força da espiritualidade junto com a força da esperança, elas te levam a enxergar as coisas da forma mais, de uma forma mais através do significado, né? O que está acontecendo, por que está acontecendo tudo isso, que é uma visão que eu tenho também, né? Que isso está acontecendo por algum motivo, que o universo precisava disso, que as pessoas precisavam mudar e que a gente vai sair disso, que por mais que esteja ruim agora, daqui a pouco vai melhorar. Isso é esperança misturada com a espiritualidade. São duas forças atuando junto. A esperança misturada com a perseverança é aquela pessoa que vai trabalhar em cima da questão da meta, né? A meta, vou traçar um caminho e vou fazer de tudo para atingir.
Então ela vai usar a disciplina dela, ela vai usar o esforço dela, ela vai usar tudo para que ela consiga atingir essa meta. E aí a esperança pode estar misturada com a criatividade, de você criar coisas para sair de uma determinada situação, para ver soluções. Então ela sempre, como a gente vem trazendo aqui, as forças sempre operam juntas. E aí você pode entender, né? Você que quer aprender sobre as forças, entender, opa, que força que está operando aqui junto com essa, né? Elas não operam sozinhas. E aí você aprende sobre as forças dessa forma. E aí, como que é a superutilização das forças? Ó, tá aqui. Subutilização. Então, subutilização a gente já falou, aquela pessoa que está muito no negativo, no pessimismo, tentando, sendo engolida por esses pensamentos catastróficos, aquela pessoa que não vê solução, não vê uma luz do fim do túnel. Esses dias eu conversei, esperança e coragem, exatamente, Ellen. Também operam juntas. Esses dias eu conversei com uma pessoa que é um colega, um parceiro, enfim. E ele estava com pensamentos assim horríveis sobre a vida. E ele até me falou: eu vou fechar meu negócio, porque eu não tenho mais, não tem mais solução. Não tem, acabou, não tem solução. E uma pessoa que pensa assim em relação ao seu negócio, realmente ela vai fechar, vai falir, vai ficar triste, uma hora vai se levantar, mas ela vai viver essa situação com raiva, se remoendo e não vai conseguir encontrar solução. Então a questão está, será mesmo, né, pensando nessa situação desse meu colega, será mesmo que não tem nada para fazer? Será que você não pode aproveitar essa oportunidade para pensar em uma nova maneira de fazer o que você já faz, ou para pensar em fazer outra coisa? Entende? Quando a gente tem esperança, a gente começa a conseguir construir as perguntas que vão nos tirar de onde a gente está. E quando a gente não tem, simplesmente a gente se entrega, né, para os acontecimentos da vida. Deixa eu ler aqui o que a Márcia falou. Esperança, analogicamente, parece ser o ritmo do coração. Olha que linda. A batida nos dá o ritmo da energia e propulsão para a vida. Lindo isso, Márcia. Sensacional. Amei. E é isso mesmo, porque a esperança, ela não é simples. Por isso que é legal de entender que a esperança é cognitiva. Ela não é simplesmente um sentimento, uma coisa intangível, né? Ela é um pensamento. E se você entender esse pensamento como o que te move para a vida, né, o que te dá energia, como a Márcia falou, o ritmo do coração, ele vai te levar a algum lugar, esse pensamento, né? Pensamento, gente, leva a gente a qualquer lugar que a gente quer, né? Ou pelo menos leva a gente a fazer as coisas em direção a qualquer lugar que a gente quer. A esperança, ela não vai te garantir o sucesso, isso é importante falar. A esperança não garante o sucesso, mas a esperança garante que você vai fazer alguma coisa para alcançar esse sucesso. E se você tiver sem esperança, provavelmente você não vai nem ter ideia de ação para alcançar isso. E aí vamos falar um pouco, até Márcia Reinaldo, que estou falando aí do ativo, né, do coração, eu li em algum lugar, depois eu vejo num texto que falava sobre essa questão do movimento, né, que a esperança gera esse movimento e traz energia, faz a energia fluir e as coisas funcionarem. E aí o excesso da esperança, né, que eu acho que também é um lugar que muitas pessoas ficam, que é esse otimismo irreal, essa coisa de você se achar inabalável, de que pode acontecer tudo, mas nada vai me tirar do foco, de acreditar que só o pensamento vai te levar a algum lugar sem a ação. Aqui a síndrome de Poliana, usar óculos cor-de-rosa, né? Muitas pessoas acreditam que a psicologia positiva é isso, né? É síndrome de Poliana e usar óculos cor-de-rosa, de você só conseguir enxergar as coisas boas da vida, as emoções boas, e não é isso, tá, gente? Eu sei que quem tá aí sabe, mas
fora da realidade, né? Tá aqui, eu anotei aquilo. Uma pessoa é sonhadora. Isso chega a ser uma patologia, né? Como a gente tem falado das forças, que a patologia é o excesso ou o subuso. Uma pessoa fora da realidade sonhadora, o que ela está fazendo com a vida dela, né? O que ela está fazendo? Simplesmente, e eu tinha isso, eu e o Fernando, né, meu sócio aqui, quem conhece ele, a gente tinha esse otimismo que anda junto ali nesse caso com a esperança, otimismo irreal, que tudo vai dar certo, né? Só que a gente não fazia nada para que tudo desse certo. Então, só estar com esse pensamento não adianta, porque aí a hora que você cai fundo, porque você estava se apegando só num pensamento, né? Eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Como desenvolver a esperança, né? Então, eu acho que a própria teoria da esperança já trouxe aí para vocês. Quem perdeu o que eu falei no comecinho, coloque uma meta que tenha significado para você e que esteja coerente com seus valores. 2, trace rotas, trace caminhos. 3, trabalhe com a tua motivação em cima disso, né? Veja como que você pode... quando você tem uma meta significativa, automaticamente você já vai estar motivado para isso. 4, fora da teoria da esperança, um exercício que eu gosto muito, visualização estratégica. Visualize o que você quer, os passos que você precisa dar para isso, dar para chegar lá, e visualize o resultado que você quer. Isso trabalha para que o nosso cérebro reconheça esse caminho, né? Muitas vezes a gente deixa de fazer algumas coisas por medo, porque a gente nunca passou por aquilo. Quando a gente faz alguma coisa pela primeira vez, né? Às vezes a gente não faz por medo. E quando a gente faz essa visualização, a gente manda mensagens ao nosso cérebro, que para ele tanto faz você fazer ou você pensar que fez. E aí ele reconhece aquele caminho, né? Opa, ela já fez esse caminho. E fica mais fácil no momento que você fizer para que você consiga alcançar o que você quer. Isso é bem legal. A outra, o modelo ABC do Albert Ellis, que é entender a crença que você tem em relação a isso. Então, por exemplo, o momento atual, a minha crença é que vai dar tudo errado, é que eu vou ficar sem dinheiro, é que o mundo vai se perder, é que vão... Enfim, eu tenho uma crença catastrófica. Depois você entender que... Então, é o acontecimento que gerou essa crença. Depois eu entender a emoção que eu tenho. A emoção que eu tenho é desespero, ansiedade. E o que essa emoção me gera? Me gera paralisia, me gera revolta, né? Tem muitas pessoas que agem, mas elas reagem, né? Elas não agem para um benefício, elas reagem com a situação. E aí você entender que pensamento que você precisa ter, né? Se esse pensamento que você tinha é real ou não, se não for, que pensamento que eu posso ter nesse momento que vai me ajudar, e aí que emoção que eu quero que isso gere e que ação que isso pode gerar, tá? Isso, assim, de uma forma, assim, bem en passant aqui para vocês, bem resumida. Claro que não é assim, mas só para vocês entenderem como é que funciona esse ciclo do pensamento, que eu acho que é importante, né? Tem gente que não sabe. Então, eu acredito que, em relação à esperança, era isso que eu tinha para falar. Não sei se vocês têm alguma questão. Eu tenho convivido com muitas pessoas que estão com falta de esperança e elas têm motivo para isso, né? Elas apostaram a vida nos seus negócios, elas estão bem endividadas, né? Eu conheço, inclusive, essa pessoa que eu falei para vocês aí. E eu não posso, assim, para ajudar essas pessoas, eu não posso olhar para essas pessoas com pena. Eu tenho que ter um olhar compassivo, que estou entendendo a situação que você está passando. Eu também não posso olhar, besteira, isso é o superuso da esperança, não é isso. É um olhar compassivo e de como que eu posso te ajudar nesse momento, né?
Talvez com essas ferramentas que eu dei para vocês, vocês consigam ajudar. Mas a pessoa precisa permitir também que você ajude, né? Às vezes você ouvir a pessoa, só ouvir sem intervir, você já está ajudando. E depois, se você tiver abertura, você pode trabalhar essa questão da esperança com ela. Ter empatia, isso, Reinaldo. Esperança é um motor para a ação. Se você visualizar algo bom, vai ter maior chance de conseguir. Exatamente, Márcia. Cilei. E por tudo isso que a gente falou, né? Você visualiza algo bom, você, além de despertar emoções positivas, a tua atenção está voltada para aquilo, né? O nosso foco, as nossas ações vão para onde a gente coloca o foco. Isso a psicologia positiva fala muito. Se eu coloco o foco nas coisas ruins, no desespero, na catástrofe, o que eu vou ter de ação, né? Eu vou ficar sem ação, eu vou ficar alimentando esses pensamentos ruins e vai virar um ciclo que vai me adoecer, porque o pensamento também adoece a gente, né? Gente, era isso, não tenho mais o que falar, tô sozinha aqui. Acho que a mensagem que eu tenho para falar para vocês vai ficar tudo bem. É isso que eu falo para mim e isso me ajuda muito. É uma palavra, são 2, 3, 4 palavrinhas bem poderosas. E respiração, né? O mindfulness sempre ajuda a gente ver as coisas da forma como elas são e não da forma, não com julgamento, nem ele não deixa que as nossas emoções muitas vezes atrapalhem. Então, pratiquem o mindfulness, respirem fundo. As situações às vezes não são como a gente pensa, né? Elas podem ser menores. Investigue isso, peça ajuda, converse com as outras pessoas. A gente tem um trabalho aqui de escuta positiva, que é um trabalho voluntário que a gente está fazendo. Não tem muita gente que está acessando esse serviço, mas é justamente para... Às vezes a gente precisa falar mesmo. Vai passar, gente. Vai dar tudo certo. E a gente vai se ver lá depois muito mais forte do que a gente entrou. Se a gente pensar que tudo tem um significado, talvez a gente entenda mais para frente. Talvez hoje a gente não entenda por que a gente está passando por isso. Talvez hoje as fichas não caiam. Mas em algum momento da tua vida eu tenho certeza que você vai enxergar tudo, o porquê de tudo isso, né? Se já não estiver enxergando. Pense nos momentos que aconteceu alguma coisa com você e que você não entendeu e que depois de uns anos você, puxa, agora eu entendi por que eu passei por aquilo. Isso sempre acontece. Então, obrigada, Cirlei. Hoje a gente encerra. Obrigada, Reinaldo. Obrigada a todo mundo aí que apareceu. Hoje a gente encerra o ciclo das lives das forças de caráter. Vamos voltar somente depois do feriado de Corpus Christi, na outra segunda-feira, que eu nem sei que dia que é, mas a gente vai ficar uma semana e pouquinho aqui sem lives. Falar de novo do curso de forças de caráter que vai ter no sábado, que eu vou dar junto com o Reinaldo, que tá ficando super legal. A gente vai explorar bastante sobre as forças, o que elas são, o que elas podem fazer com a gente, que exercícios que a gente pode fazer para praticar e para colocar essas forças em ação para que elas nos beneficiem de verdade. Então, quem quiser participar, tá ali o link na nossa bio aqui no Instagram. Indiquem para outras pessoas também. Quanto mais gente participar, melhor. Você tem direito a convidar alguém também pelo valor do curso, que está bem em conta. Deixa eu ver o que a Cirlei falou. Quer deixar um registro quando esses encontros aqui me trouxeram esperança. Grata, Reinaldo, Ana Flávia, todos que contribuíram com essa minha jornada. Márcia, que lindo isso. Você já tinha me falado, você deu alguns relatos, eu fiquei super emocionada com os teus relatos. E é isso que eu quero aqui, né? Que sejam 6 pessoas que estão assistindo e que a gente possa, juntos, tentar ajudar, colocar uma sementinha, ajudar nesse momento e nas mudanças que precisam ser feitas.
Esse é o nosso propósito, né? De gerar transformação. Muito bom. Gratidão para todos vocês. Eu termino feliz, realizada. Até fiz um post ontem sobre isso. E também vou sentir saudades, porque eu amei fazer essa série. Agora eu vou ter que criar uma que seja tão legal quanto. Se vocês tiverem aí uns assuntos para me passar, para a gente poder fazer, assuntos de interesse, coloquem aí depois, me digam alguma coisa para a gente fazer, tá? Foi lindo, foi demais. Agora às 10 horas eu tenho live aqui na WeGrow, só que é a convite da Raquel Guiotti Ribeiro, que é a nossa aluna e mentora da formação em psicologia positiva, que me convidou para falar sobre relacionamentos entre pais e filhos, e eu vou falar de uma ferramenta que a gente utiliza muito na PP, que é a investigação apreciativa, aplicada a relacionamentos familiares. Então, quem quiser assistir, volta aqui às 10, que eu vou estar por esse meu perfil, para falar com a Raquel, tá bom? Beijo grande, valeu, obrigada a todo mundo. Tchau, tchau.